Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo e na aula de hoje eu vou falar sobre intervalo de confiança. Sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre intervalo de confiança. Existem muitas dúvidas em relação ao intervalo, como utilizá-lo da forma correta. E hoje nós vamos falar sobre todos os detalhes, as características que envolvem nessa análise, que eu considero uma análise extremamente importante dentro da experimentação. Bom, então, primeiro vamos definir, o que é o intervalo de confiança. Então a gente vai considerar uma estimativa de um contraste, Então, o que é o contraste? Uma média menos a outra, ou várias combinações, A estimativa, então, é a diferença ali, Se eu tenho uma média que é 50, a outra é 40, a diferença é 10, essa é a estimativa, O valor de 10 aí é a estimativa, E vai ter um erro padrão, essa estimativa, Também pode ser calculado com N graus de liberdade, porque esse grau de liberdade vai depender ali do nosso resíduo, Se o valor de T é o teste T, A gente já falou aqui sobre o teste T. Se você não lembra, olha as nossas aulas, que tem lá uma aula sobre o teste T. Para este número de graus de liberdade, a um nível de 5% de probabilidade, Léo, tem que trabalhar sempre a 5? Não, tem gente que trabalha a 1, tem gente que trabalha a 10, não tem problema. Mas como normalmente se trabalha a 5, aqui nós vamos falar 5%. Então, o T0 terá uma probabilidade de 95% que tenhamos que a estimativa, que o valor do estimador do contraste, o valor do contraste, esteja entre a estimativa menos o valor de T vezes o desvio padrão. Seria o nosso limite inferior, que nós chamamos. E o limite superior seria a estimativa mais o valor de T vezes o erro padrão. O que isso significa, gente? Então, significa que em 95% das vezes, se eu repetir esse experimento 100 vezes, fizer o mesmo contraste, em 95% das vezes, a estimativa do contraste vai estar dentro desse intervalo. Léo, e qual é esse intervalo? A gente vai fazer exemplo e você vai entender melhor. Esse intervalo ele vai variar dependendo do seu contraste, dependendo da sua variável. Então, ele é completamente variável, E não tem jeito. É assim que funciona. O intervalo de confiança, gente, ele é muito legal, na minha visão, que ele pode substituir um teste de média, ok? Então, ele pode nos ajudar muito mesmo. O teste de média, principalmente quando nós temos muitos dados perdidos, a gente já falou sobre isso, ele acaba sendo um teste que ele é aproximado, Eu não tenho o valor verdadeiro do teste, porque eu tenho muitos dados perdidos e tal, que é o comum da maioria dos experimentos, Mesmo assim, a gente pode usar, não tem problema, pode usar, mas a gente sabe que é um valor aproximado. Quando eu trabalho com intervalo de confiança, às vezes é mais interessante, porque ali no intervalo, a gente consegue ter uma ideia, Uma ideia muito boa, na verdade, estatisticamente, de onde aquela média pode se localizar. A média não é fixa, foi fixa naquele experimento, mas a gente sabe que se eu realizar um outro experimento, não vai dar o mesmo resultado. Não tem como, Pode até acontecer, uma sorte, Mas não é o comum, A gente sabe muito bem que não é o comum. O comum é a gente realizar vários experimentos e ter diferença. Mas a diferença não pode ser muito grande. Eu não posso ter o mesmo contraste, onde no experimento A foi 10 e no experimento B foi 100. A não ser que mude completamente o experimento. Mas se o experimento é o mesmo,
né? Mesmas situações, mesmas coisas influenciando. Eu não posso ter uma diferença tão grande dentro do contraste. Para isso, nós temos um intervalo de confiança. Se eu começo a ter essas diferenças muito grandes, fica muito difícil tomar uma decisão. Porque a decisão que eu tomo para esse experimento não serve para outro, né? Se nesse experimento é 10 a diferença, como que no outro pode ser 100? Né? Com as mesmas condições. Lembre-se que nós estamos falando de mesmas condições. Entende? Então, aí é onde entra o intervalo de confiança. Onde, até em artigo científico, essas coisas, muita gente hoje prefere o intervalo de confiança a um teste de comparação de médias. Porque o teste de comparação de média, beleza, ele vai me dizer ali a diferença entre aquelas médias, né? CA, CB e tal. Aqui eu vou saber aonde aquela média se encontra no intervalo com aquela média. Né? Então eu tenho um intervalo daquela média. Meu tratamento A, ele tem uma média 50 e ele varia de 40 até 60 no intervalo de confiança de 95%. Isso me dá uma estimativa muito melhor, até para eu chegar, por exemplo, para um cliente e falar, olha, estou te vendendo esse produto, vamos supor que é um produto agrícola, tá? Uma semente, estou te vendendo essa semente, e nessas condições a produtividade vai variar de 40 até 60. Porque se você fala para o produtor que a produtividade é 50 e ele colhe 48, ele te mata, ele volta lá cuspindo marimbondo, né? Porque não aconteceu o que você falou que ia acontecer. Então, quando você trabalha com intervalo de confiança, te dá um respaldo muito maior e você está respaldado estatisticamente também, né? Então, por exemplo, algo muito comum é pesquisa eleitoral, né? Que fala, o presidente tal tem 45% dos votos com 2 para mais e 2 para menos. Aquilo ali é um intervalo de confiança, né? Pode variar de 43 até 47. Por quê? Porque eu não posso cravar aquele 45, é difícil, né? A gente faz uma amostragem, quem faz esses testes, né? Essa de pré-eleição, né? Ele faz uma amostragem, ele não vai pegar todo mundo dentro do Brasil. Então ele sabe que pesquisando mais pessoas pode haver um erro, a média não vai ser ali certinho, né? Então coloca ali o intervalo de confiança, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, baseado nessa fórmula que eu estou mostrando para vocês. Então a gente usa intervalo de confiança o tempo inteiro, né? Dei aqui o exemplo político, que é muito comum, né? Mas quando a gente trabalha também, isso daí acaba mostrando improbabilidade, mas quando a gente vê lá chuva, né? A probabilidade de chover hoje é 40%. Então você tem lá o ponto de chuva, trabalha-se com intervalo de confiança e vê aonde que está dentro daquele intervalo, né? Aí, às vezes, não trabalha com intervalo fixo, né, de 95, mas sim encontrar esse intervalo. É um pouco diferente, mas a gente consegue fazer também. Além de outras situações, igual eu te falei aqui da produtividade, que é excepcional, é muito importante o uso, tá? Você cravar um valor de produtividade e falar isso para o produtor, você pode estar dando um tiro no pé. Se você é vendedor, você está dando um tiro no pé. Pode até ser que ele produza mais e fique super feliz, mas se ele produzir menos, você está enrolado. Então, quando você trabalha com intervalo de confiança, isso te dá um respaldo muito maior, tá? Então, né, só para a gente continuar, mais uma vez, o que quer dizer? Se repetirmos muitas vezes o experimento, em 95% dos casos, o intervalo dos extremos vai ser esses que nós apresentamos aqui. A estimativa menos o valor de t vezes o desvio padrão, né? Intervalo inferior, e o intervalo superior, a estimativa mais o valor de t vezes o erro padrão. Ok? Então vamos para o exemplo, para ficar mais claro para vocês. Então tá aqui o nosso exemplo, né? Segue abaixo a análise de variância para produtividade de um experimento de produtividade em soja, né? Em que se avaliaram 3 variedades de soja, A, B e C, com 2 repetições distribuídas na área experimental em DIC. Então tá aqui a nossa análise de variância. Léo, como é que você chegou nessa análise de variância? Volta lá na nossa aula, que a gente fala sobre análise de variância em DIC. Tá lá explicadinho esse exemplo, é o mesmo exemplo.
E aí nós temos os contrastes, que também já foram feitos na aula do teste de Tukey e do teste de Duncan, tá? Então tá aqui os nossos contrastes, de média, né, o contraste AB, então a média de A menos a média de B, 10,5, contraste AC, 6,5, contraste BC, 4. O valor de T ao nível de 5% com 3 graus de liberdade do resíduo é 3,18, tá? Vai lá na tabelinha de T, pega o grau de liberdade do resíduo, que é 3 no nosso caso aqui, a 5%, 3,18. O erro padrão ele é calculado sendo a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por R. Então, é a raiz quadrada de 7,5 dividido por 2 igual a 1,94. Feito isso, moleza calcular o nosso intervalo de confiança. Então, nosso intervalo para AB. Bom, contraste AB 10,5 menos valor de T 3,18 vezes 1,94. E o limite superior 10,5 mais 3,18 vezes 1,94. Então, com 95% de confiança, eu posso dizer que o contraste entre a média do tratamento A e a média do tratamento B vai variar de 4,36 até 16,70. Ok? Esse é a interpretação do intervalo de confiança. Então, se eu realizar esse experimento 100 vezes sobre as mesmas condições, eu posso garantir que 95% desses experimentos, a média o contraste, né, na verdade, ele vai estar entre 4,36 e 16,70. E aqui algo muito interessante também, gente, tá? E essa é a primeira conclusão, mas eu tenho a segunda conclusão. Nós estamos trabalhando com contraste. Média do tratamento A menos a média do tratamento B. E ó, presta atenção que essa é a parte onde as pessoas confundem muito. Como eu estou trabalhando com contraste, eu espero que esse contraste seja diferente de zero, né? A gente espera que a média do tratamento A seja diferente da média do tratamento B, que no caso, né, o A é mais produtivo do que o B, ele é bem maior a média. Como que eu sei isso pelo intervalo de confiança? É muito simples. Se o intervalo de confiança não engloba o zero, significa que aquele contraste é estatisticamente diferente de zero. Ok? Então, nesse nosso exemplo, o contraste A e B, o intervalo de confiança dele é de 4,36 até 16,70. Então, o zero não está incluso. Ou seja, ele é estatisticamente, então A e B são estatisticamente diferentes pelo intervalo de confiança, né? Então, ele também é um teste de comparação. Entende? Então, eu tenho duas informações, por isso que ele é tão legal. Às vezes muito mais importante do que simplesmente utilizar o teste de comparação de média. Você pode até utilizar os dois, não tem problema, tá? Tem muita gente que faz isso. Faz o teste de Tukey e coloca o intervalo de confiança para aquela média na frente. Problema nenhum, tá? Só para vocês entenderem. Aí, ó, vamos ver o 2 aqui, ó, né? O YAC, né? Então o intervalo agora é o contraste entre a média do tratamento A e a média do tratamento C. 6,5 menos 3,18 vezes 1,91, né? Esse é o limite inferior. E o limite superior, 6,5 mais 3,18 vezes 1,94. Chegamos que o intervalo, limite inferior 0,33, limite superior 12,67. Também não inclui o zero, então A e C são estatisticamente diferentes. Aí, pessoal, é onde a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, Léo, pelo teste de Tukey, e se vocês voltarem lá, vocês vão ver isso, eles são iguais. Aqui deu que eles são diferentes. Ele não é tão poderoso como o teste de Tukey. Por isso que às vezes é bom ter o teste de comparação de média para verificar a diferença entre as médias, mas fazer um intervalo de confiança para ver aonde aquela média se encontra, né, dentro de um espaço. Então, do espaço amostral, né? Então, acho que vale a pena combinar as duas informações, porque o intervalo de confiança
para verificar a diferença entre médias, né, ele acaba sendo um teste pouco rigoroso, tá bom? E agora para BC, né, nós temos 4 menos 3,18 vezes 1,94, intervalo inferior, né, e o intervalo superior, 4 mais 3,18 vezes 1,94. Agora sim, né, o inferior é menos 2,17, o superior é 10,17. Então, esse intervalo aqui de B e C é igual estatisticamente, tá bom? Que não tem problema. E aí a gente sabe, ó, esse contraste ele vai ter alguns momentos. Porque o que significa o negativo, né? Quando é positivo é porque a média de B é maior que de C, né? Quando é negativo quer dizer que modificou. Então vai ter alguns experimentos que C vai ser maior do que B, vai ter experimento que B é maior do que C, mas a gente vê que já é um contraste que não teve diferença, então a gente tem que tratar eles dois como se eles fossem iguais, né? Duas médias iguais. Aí o que nós podemos concluir? Dizemos, pois, que a probabilidade fiducial 95% de que o valor exato do contraste, né, AB entre esses dois tratamentos esteja entre 4,36 e 16,70. Para o contraste AC, que está entre, né, que o valor do contraste, o valor exato do contraste está entre 0,33 e 12,67. E para o contraste BC, que o valor esteja entre menos 2,17 e 10,17. Essa é a conclusão. Ok, pessoal? E aí nós temos o exemplo 2, que seria para o DBC, né? Também, essa parte aqui foi toda feita já na aula de DBC, tá? Como chegar nessa análise de variância. Volta lá na aula, assiste e fique a par, né, de como a gente chegou até aqui. Os contrastes são os mesmos, né? Eles não mudam. O que muda, no caso, vai ser o valor de T, porque agora há 5% de probabilidade, só que com 2 graus de liberdade. E aí o valor de T é 4,3. O erro padrão também muda, porque mudou o quadrado médio do resíduo, né? Antes era 7,5, agora é 11,16. E por isso nós vamos ter um erro padrão maior ainda, 2,36. Desta forma a gente pode calcular, né, aqui os intervalos de confiança, que agora vai ser 10,5 menos 4,3 vezes 2,36, né, intervalo inferior. Intervalo superior, 10,5 mais 4,30 vezes 2,36. Então, o nosso valor exato, né, do nosso contraste AB, ele está 0,35 e 20,65. Do nosso contraste AC, está entre menos 3,65 e 16,65. Ou seja, agora, no experimento em DBC, né, não tem diferença estatística a 5% de probabilidade entre A e B, mesmo pelo teste, né, do intervalo de confiança. E o BC, né, menos 6,14 e 14,15. Então a gente conclui, né, que o valor exato do contraste AB está entre 0,35 e 20,65. O valor exato do contraste AC menos 3,65 e 16,65, e o valor exato do contraste BC, menos 6,14 e 14,15. Aí, pessoal, é algo que a gente tem que tomar cuidado, e não cuidado com a análise, tá? É cuidado para você entender melhor o seu experimento e entender o porquê que isso aconteceu. Quando a gente trabalha com intervalo de confiança, o ideal é que esse intervalo de confiança seja o menor possível. Se eu tenho uma média 10, o ideal seria que fosse de 9 a 11. Quando eu pego uma média 10 e o intervalo de confiança vai de 0 a 20, igual está acontecendo nesse primeiro aqui, né? Isso é ruim. Porque pensa eu chegar para o produtor, olha, eu vou te vender essa semente, mas a minha média é 50, mas a minha produtividade pode variar de 40 até 60. Eu estou falando com ele de 20 sacos por hectare. 20 sacos de milho a R$60 o saco, eu estou falando em R$1.200. Isso eu posso estar falando para ele assim, olha, se produzir 40 você tomou prejuízo, se produzir 60 você ficou rico, sabe?
é muito grande. Ele vai falar, não, aí é muito arriscado para mim. E se eu planto e só produzo 40? Eu vou tomar prejuízo nessa safra. Então, gente, o intervalo de confiança é muito bom para a gente verificar também essa questão. Se o nosso experimento ele vai nos dar um resultado, né? Ele está dando para a sociedade um resultado legítimo. E talvez legítimo não seja a melhor palavra, porque legítimo pode ser que seja, mesmo com esse tipo de resultado aqui. Mas algo que vai ajudar, vai adicionar. E que não vai ser o contrário. Você já pensou se a gente pegasse uma pesquisa para presidente? O presidente tem 35% de chance. Com 20% a mais e 20% a menos? 20% a menos é 15%. 20% a mais é 55%, ele ganhou. Então, tá vendo que é uma coisa muito grande, não dá para trabalhar assim, tá? No nosso experimento tem que ser a mesma coisa. Por isso que nós temos que fazer uma boa amostragem, colocar o número de repetição correto, escolher o delineamento correto, fazer casualização, se for necessário fazer o controle local da forma correta, para que esse intervalo de confiança seja o menor possível, ok? Isso é extremamente importante. E nós podemos calcular, né, o intervalo de confiança também para o teste de Tukey, ok? Ali nós fizemos para o teste de T. Para o teste de Tukey, em vez de a gente trabalhar com o valor de T, a gente trabalha com o valor de Q, né, que é o valor utilizado no teste de Tukey. Então, quando for fazer para o teste de T, utiliza lá toda aquela fórmula do teste de T. Quando for fazer para o teste de Tukey, faz a mesma coisa, só que utilizando aqui a fórmula do teste de Tukey. Mesma situação para o teste de Sheffer, que a gente ainda nem falou nas nossas aulas, mas vamos falar brevemente sobre Sheffer. Então a gente vai utilizar também a fórmula do teste de Sheffer, tá? Então, se você, dependendo do teste que você quer calcular o intervalo de confiança, utiliza a fórmula do teste, ok? Não a fórmula do teste de T. O teste de T é quando a gente tem o teste de T, Tukey para Tukey, Duncan para Duncan, Sheffer para Sheffer, tá bom? É só modificar a fórmula, não tem segredo nenhum. É a mesma fórmula que é utilizada no teste, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje então é isso e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!